Olá, alunos. Aqui é o professor Juliano. Agora nós vamos estudar os polinômios. Eu trouxe um exemplo para vocês. Ele diz o seguinte: qual é a expressão algébrica que representa a área da figura abaixo? Então nós temos uma figura, que é a figura 1, que é parte dessa figura total, é um retângulo. A figura 2 aqui seria um quadrado e juntos eles formam esta figura. Então nós temos que calcular primeiro a área de cada figura, separadamente. Então nós temos aqui, ó, a figura 1. Vamos lá. A figura 1 é um retângulo. Então, este lado aqui é igual a este e este é igual a este. Como nós queremos calcular a área, nós vamos fazer base vezes altura. Então, a base é A e a altura é B. Então, vai ficar A vezes B. Ou, né, AB. Então, nós já temos a área da figura retangular. A figura 2, vamos por aqui, seria um quadrado. E para calcular a área de um quadrado, nós temos que fazer lado vezes lado. Então, seria x vezes x. Ou nós teríamos x ao quadrado. Como eu quero a área da figura total, eu vou somar a figura 1 mais a figura 2. Então, a resposta aqui seria ao b mais x ao quadrado. Como eu tenho dois termos, eu não chamo mais de monômio, eu chamo de polinômio. Ok, pessoal? Então, nós podemos dizer que qualquer adição algébrica de monômios denomina-se polinômio. Então, o professor colocou alguns exemplos aqui para vocês. AB mais x ao quadrado é um polinômio. 100x mais 10x menos 2 também é um polinômio. 3x mais 2y também é um polinômio. E y menos 2x também é um polinômio. Qualquer monômio é considerado um polinômio. Então, o conteúdo que a gente estava aprendendo anteriormente, também podemos chamar de polinômio, tá? Mas a gente costuma chamar de monômio justamente porque tem um termo só. Então, quando tiver um termo só, vamos continuar chamando de monômio. Com mais termos, vamos chamar de polinômio. Então, os monômios que formam um polinômio são denominados termos desse polinômio. Então, nós temos algumas observações. Vamos lá? Então, um polinômio de um só termo, nós vamos chamar, ou continuar chamando, de monômio. Um exemplo. Vou pôr um exemplo aqui. 2x é um termo só e a gente vai chamar de monômio. Mas também podemos chamar de polinômio. Um polinômio reduzido de dois termos, ele recebe o nome de binômio. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, 3x mais 5y. Então, aqui nós temos um binômio, ou seja, a adição algébrica pode ser uma adição ou uma subtração de dois termos, ou seja, de dois monômios, acabam formando um binômio, que é um polinômio. Já um polinômio reduzido de três termos, ele é chamado de trinômio. Então, vamos a um exemplo. Por exemplo, x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, eu tenho aqui adição e subtração e tenho três termos, ou seja, juntamos três monômios, que passaram a ser, então, um trinômio. É um polinômio com três termos e tem esse nome específico chamado trinômio. Um polinômio reduzido com mais de três termos, ele não tem um nome em particular. A gente vai chamar ele apenas de polinômio, ok? Nós já estudamos anteriormente o grau de um monômio. Agora a gente vai estudar o grau de um polinômio. Como a gente calcula então o grau de um polinômio? O grau de um polinômio reduzido, não nulo, é dado pelo seu termo de maior grau. Então a gente vai ter que descobrir primeiro qual é o grau de cada termo. Então vamos aqui a este primeiro termo, que é o A
elevado ao cubo x. Esse x é elevado à primeira potência, ele fica invisível. Então aqui eu tenho que esse termo é do quarto grau, 3 mais 1. O nosso segundo termo nós temos, na parte literal, a elevado à quarta potência e x ao cubo. Então nós vamos somar os expoentes. 4 mais 3, 7. Então eu digo que esse termo é do sétimo grau. E por último nós temos a elevado à primeira potência e x ao quadrado. Somando os expoentes, nós vamos ter que esse termo é do terceiro grau. Analisando os resultados, então nós chegamos à conclusão que este polinômio ele é do sétimo grau. Então nós temos um polinômio do sétimo grau. Vamos para este outro exemplo. Então aqui nós temos o primeiro termo, só temos o expoente 3, então ele seria do terceiro grau. Esse segundo termo nós temos x ao quadrado e y ao quadrado, nós vamos somar os expoentes, nós vamos ter que esse termo é do quarto grau. E por último nós temos x na primeira potência e y na primeira potência. Somando, nós vamos ter que aqui é do segundo grau. Então, o grau de um polinômio é o seu termo com maior grau, ou seja, este polinômio em questão é do quarto grau. Ok? Também já estudamos anteriormente o grau de um monômio em relação a uma variável. Agora a gente vai estudar o grau de um polinômio em relação a uma variável. Então nós temos aqui um polinômio em questão, que é o x ao cubo y mais 3x ao quadrado y na quarta potência. Nós vamos verificar em relação à variável x. Qual é o grau dele? Então nós temos que analisar aonde tem x. Aqui o x é elevado ao cubo. Aqui o x é elevado ao quadrado. Então o maior grau está aqui. Então eu digo que em relação à variável x, este polinômio ele é do terceiro grau, tá? Agora nós vamos ver em relação à variável y. Então nós temos aqui, ó, que o y é elevado à primeira potência e aqui o y é elevado à quarta potência. O maior grau é o 4. Então nós dizemos que em relação à variável y, este polinômio é do quarto grau. Certo? Agora, por último, nós temos, então, polinômio com uma só variável. Esses polinômios aqui abaixo, os exemplos, eles vão ser muito importantes para estudos futuros. Eles são denominados de polinômios da variável x. Observem que a gente tem só variável x. E é de costume em matemática a gente escrever esses polinômios em questão aqui, colocando os seus termos em relação ao expoente, ao grau, né, no caso, em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, o primeiro exemplo nós temos aqui, ó, 6x ao quadrado menos 5x menos 1. Ou seja, primeiro, o maior grau é o 2, né? O expoente 2, então ele vem primeiro, depois vem na primeira potência, e aqui sem parte literal, ou seja, sem expoente. Então eu coloquei este polinômio de variável x em ordem decrescente, do maior expoente para o menor expoente. Então a gente observa nos demais. Aqui é expoente 3, aqui é expoente 1 e aqui não tem expoente. Então ele também está em ordem decrescente, do maior expoente para o menor expoente. Nesse caso aqui nós temos quarto grau, terceiro grau, segundo grau, primeiro grau e sem parte literal e sem expoente. E aqui nós temos x ao cubo menos 7x menos 1 também. Elevado ao cubo, elevado à primeira potência, sem expoente. Então observem que todos esses polinômios, eles foram colocados, os seus termos, né, seus monômios, em ordem decrescente, do maior expoente para o menor expoente. A gente vai entender isso em estudos futuros. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira parte do conceito de polinômios que nós vamos estudar.